Olá! Voltando aqui com mais uma dúvida que surgiu. Eu posso, enquanto professor e enquanto terapeuta, estar enviando essas pranchas para casa? Posso. Só que uma dica que eu dou para vocês: essas crianças podem treinar em casa? Podem. Mas uma dica que eu dou para vocês: quem vai ajudar essa criança em casa, ela precisa entender o que ela está fazendo. Muitas vezes a gente tem que explicar de uma maneira muito fácil para uma mãe, para um pai, que isso é um treino, que eles vão estar evocando os nomes, né, do que eles estão vendo, das cores, dos números, das letras, das figuras, e que age na parte do cérebro que desenvolve a leitura, tá? Muitas vezes a gente não consegue explicar isso de uma maneira mais científica. Esta mãe, esse pai, essa avó, quem vai trabalhar com essa criança em casa, seja seu aluno, seja seu paciente na clínica, seja seu aprendente, ela tem que entender o que ela vai fazer. Ela tem que saber que ela vai marcar o tempo. Outro conselho que eu dou para vocês, tá? Não deem pranchas novas que não foram trabalhadas ainda. Deem pranchas da primeira sessão que já foram trabalhadas. Eles vão para casa, ou que você fez na escola, uma prancha só que seja, eles vão para casa, eles treinam o que fizeram com vocês, certo? Se vocês acharem que tem tempo para tomar deles de novo e medir esse terceiro tempo ou quarto tempo depois que eles vierem de casa, ótimo. Se não, não meça. Mas eu também aconselho que nos primeiros treinos que a família fizer em casa, que ela possa, se puder, filmar para vocês e que vocês, se puderem, tomem o tempo das crianças de novo para ver se esse trabalho está sendo eficiente, tá? Então, não deem pranchas novas que não foram trabalhadas na escola ou na clínica. Alguém me perguntou assim: quanto tempo eu trabalho isso na clínica e quanto tempo eu trabalho isso na escola? Na clínica, acho que eu já respondi no outro vídeo, né? Falando de 6 a 8 sessões ou produzir mais pranchas. Depois a gente vai conversar sobre a produção de pranchas. Na escola, o ideal é que se trabalhe pelo menos 3 vezes por semana. Que se isso virar rotina de todos os dias, ótimo. Não precisa trabalhar com mais de 1 ou 2 pranchas por dia. Essa prancha em sulfite que seja, pode ser levada para casa? Pode. Gente, o ideal, tá, da escola, me fizeram essa pergunta, né? O ideal da escola é que eu imprima em folhas grandes, A4, para essa criança fazer um treino correto. Eu sei que às vezes é muito difícil papel, mesmo que seja no rascunho na escola, gente, para eles levarem para casa, mas o ideal é que seja no papel A4 e também que eu não diminua os tamanhos para economizar folha e que eu não reparta, tipo, cores aqui, números aqui, que eu diminua isso. Uma prancha feita, a gente enviou para vocês, tanto na escola quanto na clínica, tá? E esse trabalho na escola é um trabalho constante. Você pode começar ali com 3, 4 anos com o que eles já conhecem? Pode. Façam figuras ligadas a campo semântico, meios de transporte, frutas, bebidas líquidas, que mais que nós temos? Flores, personagens, que eu posso estar fazendo vários do mesmo campo semântico, brinquedos, porque eles são menores, então a gente tem que pensar nisso. Os maiores, a gente também pode tá construindo mais pranchas nesse sentido, pensando no campo semântico. Uma outra pergunta que me fizeram: eu posso fazer de uma história? Posso. Tem até no material nosso uma historinha aonde foram tiradas 5 substantivos comuns, né, que são os animais, que você pode fazer o desenho e depois pode fazer a escrita deles, dependendo da idade, aí você pode fazer 2 pranchas, certo? Então tem vários jeitos de estar construindo essas pranchas, certo? Então na escola, gente,
O ideal é que eu faça isso com constância. Você vai estar cada vez mais ativando a parte do cérebro necessária para se ler com fluência, para se trabalhar essa dificuldade de leitura, certo? Eu acho que eu respondi essa pergunta aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O planejamento da clínica, enviar para escola, para casa, a escola como fazer. Me perguntaram também se a criança, quando ela conhece figuras geométricas simples, eu posso fazer de figuras geométricas. Pode, mas gente, o ideal é que essas figuras ou elas sejam todas tampadas de preto, tá? Não por cor diferente, tá? Porque às vezes a gente quer deixar bonito, põe cor diferente, a gente não tá trabalhando cor, a gente tá trabalhando figura geométrica, certo? Ou que elas sejam todas vazadas com um contorno preto. Aí vai ter lá retângulo, losango, quadrado, círculo e triângulo. O ideal é que tenha pelo menos 5 estímulos, um mínimo de 5 estímulos, certo? Então eu posso estar fazendo também. Outra coisa, eu posso estar fazendo para as crianças que estão começando a se alfabetizar, pensando em palavras monossílabas, mas a monossílaba também, para quem começou a alfabetização para ler, é bem difícil, mas com figura, ótimo, que você pode fazer a figura e o escrito, a figura e o escrito de palavras monossílabas. Mas para quem está começando a alfabetizar, as dissílabas são mais fáceis, né, que as monossílabas. Então faz a figura da bola e faz na outra prancha o escrito da bola. Faz a figura do caju na prancha o escrito do caju. Então nós não estamos pensando em campo semântico, nós estamos pensando em palavras dissílabas. Palavras trissílabas, palavras polissílabas ou mais. Certinho? Obrigada!